aconteceu no último domingo, dia 6 de outubro, as eleições 2024. No extremo sul, após a apuração dos resultados, o Dr. Rony Moreira, juiz eleitoral de Teixeira de Freitas, concedeu uma entrevista exclusiva à Rede Solo ABM de Comunicação. E você confere agora. Sim, no domingo, dia da eleição, a normalidade, então foi tudo transcorreu bem, dentro do que a gente previa, e é evidente que sempre tem a tentativa de boca de urna, a tentativa dos fiscais de partidos, de coligações, dentro das sessões, criar certos problemas, mas são fatos que a gente já prevê, porque são corriqueiros em eleições, principalmente eleição municipal. E nós, quando nós sabíamos que em determinada sessão estava havendo uns fiscais de coligações se extrapolando o que ele deveria fiscalizar, nós íamos imediatamente e conversava, explicava e pedia que deixasse os eleitores votar em paz, em consciência. Principalmente os eleitores já estavam na fila e que não tocassem nos eleitores. E dizia, se continuasse, que a ordem que eu tinha dado ao Major Neto era que prendesse, porque eu não ia admitir que no dia da eleição fosse perturbado o eleitor. E tudo transcorreu bem, algumas intercorrências, mas boca de urna nós dissolvemos, houve prisão em flagrante, o doutor Damasceno, delegado da Polícia Civil, fez essa prisão, e houve também apreensões, onde nós mandamos lá para o estádio, lá no Teixeirinha, e depois liberamos esse, porque era intercorrência de menor gravidade. Olha, denúncia, não. Porque a denúncia existe conversa, boato, mas ninguém levou para ao nosso conhecimento com a prova material da compra de votos. Então, toda eleição tem... fulano está comprando voto, não sei, mas ninguém tem uma prova de que estava comprando voto. Mas esse boato é corriqueiro em todas as eleições. Olha, até nos surpreendeu. Eu admito que a agilidade do resultado das eleições tem sido antes do que a gente previa, pelas urnas que funcionaram totalmente direitinho. São urnas novas, só tivemos que substituir 4 urnas, logo no início, depois todas funcionaram bem. E tem um detalhe que no boletim de urna tem um QR Code. Então, toda vez que sai o boletim de urna de uma sessão que já estava iniciada a votação, os fiscais, na sua agilidade, iam no QR Code, tirava ali e já encaminhava para a central dos seus candidatos. Então, antes de nós sabermos, ele já sabia o resultado, né? Mas eu proclamei o resultado, se eu não me engano, era por volta de 20h30, 21h que eu proclamei, porque nós temos que tirar das urnas a mídia, onde tem os votos, a gente tem que encaminhar, fazer a transferência para Salvador, e aí a proporção que a gente vai fazendo, vai saindo boletins ainda não definitivo. E o definitivo saiu por volta de 20h30, 21h. Aos eleitos, o que nós pedimos é que entendam ao candidato a prefeito que foi reeleito, que ele entenda que o eleitorado de Teixeira de Freitas deu a ele mais uma oportunidade para poder administrar a cidade. A expressão dos votos demonstra que estão satisfeitos com a administração dele. É evidente que no município nem tudo está perfeito, alguns pontos negativos. Ele tem conhecimento disso, penso eu, e esse ponto negativo que ele torne positivo, corrigindo algumas falhas, corrigindo alguma coisa que ele deixou de fazer. Ele já conhece a cidade, não é um neófito nesse assunto, já correu todos os cantos da cidade, como administrador e também na sua campanha política. Veja a mensagem que ele deixou para os eleitores, as promessas de campanha. E eu peço a Deus que dê a ele sabedoria, equilíbrio, coragem, principalmente, para justamente cumprir as suas promessas de campanha. E aos vereadores, que cumprem o papel de fiscalizar o executivo, também ajudar na administração,
aprovar o que for benéfico para o município e para os munícipes, desaprovar o que entenderem que não for benéfico, e também entenderem tanto o prefeito eleito como os vereadores eleitos, que não são donos da cidade. Eles são gestores públicos e, por isso, devem e são obrigados, no meu sentir, a prestar contas a todos os munícipes de Teixeira de Freitas. E, principalmente, exerçam os seus mandatos com lisura, independência e, sobretudo, transparência. Eu quero aproveitar a oportunidade, o espaço que o Jornal Solo sempre nos concedeu, e fazer os agradecimentos, porque uma eleição a gente não faz sozinho. Primeiro, agradeço a Deus por ter me dado saúde, disposição, equilíbrio, sabedoria, luz para conduzir os trabalhos e todo mundo coragem para tomar decisões no momento certo. Eu agradeço ao Dr. João Batista, o promotor de justiça, um companheiro constante, diuturno, ao Coronel Paraíso, comandante da Polícia Militar, que foi um apoio primordial para dar a paz e conduzir a eleição com segurança. Ao Major Neto, o comandante da Polícia Militar, que sempre foi presente, antes, durante e continua depois da eleição presente conosco. Ao doutor Damasceno, delegado da Polícia Civil e sua equipe, que muito trabalhou no dia da eleição para que tudo transcorresse bem. A Polícia Federal, que esteve aqui conosco, também nos dando um apoio muito importante. E aos mesários e coordenadores das sessões, esses abnegados colaboradores que souberam organizar as sessões e também estabelecer a paz para que os eleitores votassem com tranquilidade. Os órgãos oficiais que nos cederam seus veículos para que nós pudéssemos atender às nossas demandas. A equipe do cartório eleitoral, os meus colegas de trabalho, que não mediram esforços. Nós sabíamos a hora que chegávamos no cartório eleitoral, mas não tínhamos a noção que hora iríamos sair. Mas todos trabalhando de uma forma devotada, com vontade, com carinho, com disposição. Eu rendo as minhas homenagens a essa equipe do cartório eleitoral. A imprensa, falada, escrita, televisada, que foi uma parceira preponderante para que as eleições transcorressem como transcorreram. Aos candidatos e eleitores, aos candidatos para que cumpram as suas promessas de campanha e honrem os seus compromissos com dignidade. Aos eleitores. Os eleitores deram um show. Foram perfeitos. Se dirigiram às sessões de forma ordeira, votaram de forma tranquila, não houve nenhuma algazarra, nenhuma animosidade. Eu parabenizo os eleitores de Teixeira de Freitas. Deram uma aula de civilismo, uma aula de cidadania. É preciso que louvemos esse comportamento dos eleitores de Teixeira de Freitas. Eu rendo as minhas homenagens a vocês, eleitores. Agora, também tem uns pontos positivos que eu destaco nessa eleição. E um dos pontos positivos que eu destaco é justamente as escolas municipais, aonde tinham sessões eleitorais. Eu fui em todas elas, e todas as escolas municipais estavam bem cuidadas. Ar-condicionado funcionando, cadeiras novas, tudo limpo, não vi nenhuma janela quebrada. Eu enalteço como um ponto positivo dessa minha caminhada nessas eleições. E outro ponto positivo também, aos empresários de bares e restaurantes similares, que aceitaram a nossa sugestão de somente abrir o seu comércio a partir do meio-dia do dia 6 de outubro. E eles aceitaram a nossa sugestão. E o interessante, não houve nenhuma intercorrência de nenhum cidadão ou cidadã embriagado por bebida alcoólica perturbando a eleição. Não aconteceu em momento nenhum. Então, também é um ponto positivo aos empresários desse ramo de bares, restaurantes e similares. O ponto negativo, esse me surpreendeu negativamente. A sujeira das ruas no dia da eleição, com aquela espalhar aquele santinho nas todas as vias públicas de Teixeira de Freitas. Nós saímos de lá de casa, eu saí da nossa casa às 4 horas da manhã, e já tinha santinho espalhado na porta do prédio onde nós moramos, e eu dei uma volta rápida antes de ir para o polo onde estava as urnas para serem encaminhadas para as sessões,
e a cidade estava emporcalhada com os santinhos. Aquilo é um perigo. Primeiro que uma pessoa idosa ou qualquer pessoa pode, inclusive, escorregar e sofrer um acidente. Eu não sei que ideia têm os candidatos de que espalhar aquele santinho daquela forma, sujando a cidade, dando trabalho apenas para os garis no outro dia, coitados, tem a capacidade de adquirir votos. Eu acho que é ao contrário. Tem a capacidade de perder votos. Então, esse é o ponto negativo das eleições. Triste. E tomara a Deus que nas próximas eleições os candidatos tenham a consciência de que não emporcalhem a cidade. Primeira coisa, se você é candidato, queria ser prefeito, queria ser vereador, vocês demonstraram que não tem o zelo pela cidade, da maneira que sujaram, colocando aquele santinho até em casas particulares. Eu vi gente limpando, varrendo as casas, as portas das casas, para poder tirar aquele santinho. Imagine quando chovesse, leva aquele santinho para os bueiros que dá o esgotamento das águas fluviais. Olha o prejuízo que pode ser causado. Então, tomara que vocês, nas próximas eleições, não tenham esse mesmo procedimento, esse mesmo comportamento.